A música que vocês estão ouvindo nesse momento é a famosa Marselhesa. Essa canção, criada em 1792 por um oficial do exército, virou um dos grandes símbolos da Revolução Francesa e dos movimentos populares e revolucionários por todo o mundo. Seu impacto foi tão grande que ela foi cantada e adaptada por revolucionários ingleses, russos, haitianos. E hoje, com esse novo arranjo e sem a letra, é o hino da França desde o fim do século XIX. Como uma canção popular inspirou tantos movimentos e discursos políticos? Seria a música ou o processo a que ela está relacionada? Hoje a gente vai falar da Revolução Francesa e sua importância para a consolidação de uma nova forma de pensar e agir politicamente. Olá, meu nome é Pedro Otávio e sou mediador do PVS no Polo de São João da Barra. Na nossa aula de hoje iremos discutir a Revolução Francesa, um processo muito complexo e que trouxe profundas transformações para a Europa e para o mundo. Para começar nossa conversa, precisamos retomar alguns conhecimentos. Na aula retrasada, aprendemos que uma revolução se dá como um processo de transformação da estrutura e modelo de um Estado, assim como uma mudança na estrutura da própria sociedade. Nesse contexto da segunda metade do XVIII, o pensamento revolucionário e racionalista circulava com bastante força. Apesar de proibido sua expressão mais radical, diversos estados absolutistas se utilizam de alguns dos conhecimentos iluministas para manter-se no poder. Na Inglaterra, a Revolução Industrial fazia consolidar o poder econômico da burguesia e surgiu uma nova classe social, a dos operários. Nos Estados Unidos, um processo de independência resultou na formação de uma república federalista, com uma constituição que defendia o direito à liberdade de culto e expressão, assim como defendia a propriedade privada. Entretanto, a propriedade privada de que se falava incluía seres humanos escravizados. Então, com isso, nos Estados Unidos, a escravidão não foi abolida durante a Revolução Americana. No Haiti, o processo revolucionário se dá diretamente relacionado com a Revolução Francesa e a gente vai ter a oportunidade de ver esse processo, que também é muito longo e complexo, nas próximas aulas do PVS. O mais importante é entender que os ventos também sopravam na França. Diversas motivações fizeram florescer um processo que se deu de forma muito diferente dos anteriores e que teve momentos de maior e menor radicalidade, com mais ou menos participação popular. Então, a Revolução ela acontece dentro de um contexto histórico em que diversos processos aconteciam e nenhum é igual ao outro. Mas para chegar aí, a gente precisa primeiro entender que sociedade francesa existia antes da Revolução. A França pré-revolução tinha um Estado absolutista e uma sociedade dividida em estamentos. O que era isso? Eram grupos sociais determinados pelo nascimento. Ao nascer em um Estado, a pessoa permanecia nele até o fim da vida. Eram 3 estados: o primeiro, o alto clero; o segundo, a nobreza; o terceiro, a maior parte da população, correspondendo a 95% dos franceses. Nessa comparação, a gente consegue ver isso em proporção, o quanto o terceiro estado, na verdade, representava mais da sociedade francesa, em termos numéricos, mas que politicamente se via limitado por essa lógica de estamentos. A economia francesa se encontrava bastante combalida. O país havia passado por 2 guerras, tornando o Estado endividado e dependente de empréstimos de bancos, ou seja, da burguesia. Além disso, as safras de pouco antes da Revolução não haviam sido boas e o país sofria com a fome e o encarecimento dos alimentos. Este contexto caótico levou o rei a convidar os estados a avaliar uma revisão da política fiscal, a política de impostos. Com as crescentes tensões, o processo revolucionário se inicia no Palácio de Versalhes, mas explode rapidamente nas ruas, em meio à insatisfação popular. Mais à frente, veremos como esses grupos viam a revolução, seus interesses e objetivos políticos, assim como a disputa central nesse processo revolucionário. Olá, pessoal. Meu nome é Lavínia, sou mediadora do Polo de Itaperuna de História. Bom, e agora a gente vai conversar um pouco sobre o papel da burguesia na Revolução Francesa, Primeiramente, a gente precisa entender quem era a burguesia nesse momento. A burguesia era formada por uma série de grupos muito diferentes, não era um grupo social homogêneo. Artesãos, pequenos comerciantes formavam uma pequena burguesia
A camada média da burguesia era formada por profissionais liberais, lojistas, e a alta burguesia, que era formada por banqueiros e por comerciantes ligados ao comércio exterior, né, grandes comerciantes. Mais tarde, no processo revolucionário, esses grupos vão dar lugar a dois grupos distintos dentro da Revolução, que são os jacobinos, que são formados por esses pequenos burgueses e a camada média da burguesia, que queriam uma revolução mais popular, queriam transformações mais profundas, e a alta burguesia dá lugar aos girondinos, que já eram burgueses mais moderados, que queriam mudanças mais moderadas e que temiam, né, a participação popular dentro desse processo, temiam que a população exigisse muitos direitos e uma participação política muito grande após a Revolução. Bom, a burguesia, nesse momento, era uma classe em ascensão econômica cada vez maior, principalmente com o aumento do comércio exterior, com a colonização, mas, por outro lado, sem qualquer participação política. Quais eram, então, os interesses da burguesia em exigir mudanças, né, em lutar por mudanças? Primeiramente, eles estavam muito insatisfeitos com os impostos cada vez maiores sobre o terceiro estado, principalmente pela grande crise em que a França se encontrava. Como a gente viu, o terceiro estado era o único que pagava impostos, né? Além disso, eles queriam poder participar das decisões políticas e queriam um fim dos privilégios do primeiro e do segundo estado, ou seja, da nobreza e do clero. Por isso, a burguesia abraçou o pensamento dos filósofos iluministas, que propunham uma igualdade de direitos, a liberdade e o fim dos privilégios feudais. Se podemos reconhecer que a Revolução Francesa foi burguesa, tendo nessa classe uma de suas lideranças, a gente também não pode negar que foi uma revolução popular. O processo francês não se reduziu aos horizontes, objetivos e interesses da burguesia. Envolveu também classes e grupos sociais que defendiam um posicionamento mais radical e preocupado com a vida concreta dos franceses pobres. Ao mesmo tempo, o povo não era homogêneo, e por isso mesmo é importante a gente perguntar: quem era o povo na Revolução? Quem eram os mais empobrecidos nessa sociedade? Eram os trabalhadores da cidade, artesãos, profissionais liberais, pequenos burgueses, camponeses, entre outros grupos que a gente não está citando aqui. Ou seja, o importante é a gente entender que não era um grupo homogêneo, né, tanto onde viviam, como trabalhavam, mas também politicamente, né? Não era um grupo que tinha o mesmo pensamento político e ideologia, né? Existiam vários posicionamentos e ideologias colocados. Então, haviam regiões em que existia uma grande parte dos camponeses insatisfeitos com a permanente crise de abastecimento que a própria Revolução perpetua, né? Outros eram convictos monarquistas e católicos e por isso eram engajados em movimentos contra-revolucionários. Então, assim, existiam setores conservadores da população, né? Mas eram ainda mais expressivos os setores populares engajados na Revolução. O interesse popular na Revolução consistia, em parte, nas demandas por maior representação política, isso é, decisão direta sobre os rumos desse processo de transformação. Então, uma coisa que reflete isso é a atuação dos jacobinos, né, no primeiro momento da Revolução, e que representava esse setor mais radicalizado e empobrecido na Assembleia Geral, e inclusive lideraram o Estado francês entre 1793 e 1794, que é o chamado de período jacobino, né? Havia também um interesse, uma defesa da igualdade social, né, com alimentação, pão para todos, e também o fim do domínio. Se defendia também a igualdade social, com pão para todos, com alimentação para todos e com acesso à terra, né? Tinha grupos que defendiam a reforma agrária. Também se fazia uma defesa do fim dos impostos feudais, né? Aqueles impostos que eram colocados, que representavam a dominação da igreja, da nobreza e da coroa,
sobre os pobres que já tinham pouco ou quase nada e ainda por cima tinham que pagar esses valores para as classes mais ricas. Além disso, saques, armazéns e estoques de alimentos ocorriam com relativa frequência, especialmente quando a crise de abastecimento se agravava. Nos campos, camponeses se levantavam contra as imposições dos senhores feudais, realizando saques, incendiando castelos e documentos e, por vezes, assassinando ou expulsando os senhores feudais. Muitas vezes, esse período é referenciado como o grande medo nos campos. Ainda no início da Revolução, milhares de pessoas em Paris atacavam armazéns militares, se armavam e se voltavam para tomar a Bastilha, uma prisão que era um símbolo do poder absolutista, mas que ela funcionava também como um quartel. Por esse motivo, a Bastilha tinha muitas armas e munições, sendo central para a organização armada dos setores populares na Revolução e logo no período inicial da Revolução. Esse tipo de movimentação permitiu para o povo mais pobre que se colocar politicamente, disputar lugar no poder, através das armas. Junto aos jacobinos, a população urbana interferiu diretamente nas decisões políticas e na direção do processo revolucionário. Esse setor radical armado foi chamado de sans-culottes, em português, os sans-culottes, que é uma espécie de calção utilizado pela nobreza, e que quem usava, na verdade, era um meio de se diferenciar dos outros, Era uma vestimenta que dava um status social, Então, a gente pode ver, com tudo isso, que o caráter popular da Revolução permite afirmar que houve uma expansão das demandas para além dos fins políticos da burguesia e que, em determinado momento, esse setor radical alcançou o poder durante o período jacobino. Entretanto, sua atuação foi duramente reprimida e limitada nos períodos posteriores em que os girondinos, a burguesia, se manteve no poder até 1799. Ou seja, após a saída dos jacobinos, a participação popular ela foi duramente reprimida. Como pudemos ver, haviam vários grupos sociais em disputa dentro do processo revolucionário da França. Essas disputas se refletiam nos diferentes entendimentos políticos sobre aquele processo e a nova sociedade que estava sendo fundada. Não mais um reino com seus súditos. Agora a França era vista como uma nação, composta pelos cidadãos. E aí, a forma que se olha para a cidadania, ou seja, quem é cidadão e o que significa ser cidadão, reflete muito desse pensamento diverso. Afinal, o que era ser cidadão para a alta burguesia? E o que era ser cidadão para as camadas populares? Dois documentos são muito representativos dessas concepções. O primeiro é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada no início da Revolução, em 1789. Neste primeiro momento, os representantes do terceiro Estado, que estavam no comando da Revolução, eram, em sua maior parte, burgueses. Então, a burguesia que reflete muito do seu pensamento aí. Este foi um documento de grande importância e impacto político, sendo referenciado até os dias atuais. É um marco político, realmente. Logo em seu primeiro artigo, ele faz uma defesa de que todos os homens nascem iguais em direitos e, com isso, se quebra a estrutura e estamentos da sociedade francesa. A cidadania também é vinculada com a ideia de direitos naturais, isso é, direitos que se nasce com eles. O direito à liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão são entendidos como direitos desse tipo. Direitos, essa definição de direitos, calam muito fundo nas vontades e interesses da burguesia. A liberdade é entendida também como liberdade econômica e de expressão, assim como a proteção da propriedade privada, são essenciais para o estabelecimento do poder burguês, que é reforçado ainda em outros momentos da declaração, como no artigo 17, em que a propriedade privada é colocada como um direito inviolável e sagrado. Além de ele ser um direito natural, ele é um direito inviolável, que não se pode violar, que não se pode romper. Ao comparar essa declaração com a de 1793, durante o período em que os jacobinos estavam no poder, podemos ver uma radicalidade em relação aos direitos sociais e econômicos, como, por exemplo, a abolição da escravatura. Ao condenar a escravidão e inserir outros povos dentro dessa categoria de cidadão, essa abolição foi aplicada nas colônias francesas, algo de extremo impacto político. Esse foi um ponto muito central da Revolução Haitiana, um processo muito importante da gente estudar e de conhecer,
e que vocês vão ver nas próximas aulas, então aqui a gente não vai entrar muito nele. Além disso, essa declaração aponta a necessidade de auxílios públicos e assistência social. A miséria e a pobreza são responsabilidade da sociedade e do Estado, e as pessoas que estiverem nessa situação devem ser auxiliadas por esse Estado. E também traz a ideia de revolta como meio de participação do povo na vida política. É defendida a participação popular nos rumos da nação e da sociedade, como cidadãos ativos, cidadãos esses que não são só votantes, mas que eles também têm direito à voz, a se colocar. Como vocês podem perceber, essas declarações trazem definições de cidadão e de direitos com sentidos e voltadas para grupos sociais diferentes. A quem interessa o fim da Revolução, a quem interessa o fim desse processo do aprofundamento da Revolução Francesa. É importante a gente entender o contexto da segunda metade da Revolução Francesa a partir da queda dos jacobinos, e o retorno dos girondinos ao poder. Foi um período muito marcado por uma instabilidade política interna e externa, Então, dentro do país havia uma ameaça constante de golpes, tanto colocados por revolucionários moderados, tidos mais que liberais, de outro setor que estava no poder, revolucionários mais radicais, inclusive monarquistas, grupos que queriam retomar o governo, retomar o antigo regime, havia também uma ameaça constante, do exército contra-revolucionário organizado pelos estados absolutistas, Então tinha essa ameaça de invasão constante. Havia também uma instabilidade econômica muito grande, e isso não era interessante em duas dimensões, tanto porque com isso a burguesia não conseguia ter uma economia estável suficiente para investir nos seus negócios, como também a escassez de alimentos faziam gerar levantes populares espontâneos, saques, armazéns, de famílias tentando acessar o seu alimento. Então a estabilidade social aí, ela não vai se manter sem essa estabilidade, essa mínima estabilidade econômica, Então é nesse contexto que começa a ascender a figura do Napoleão Bonaparte, uma figura que ela se torna muito famosa porque como um líder militar que derrotou o exército, invasores externos, e inclusive expandiu o domínio francês para uma parte ali do que hoje é a Itália. Então, assim, ele é um general que começa a ser visto como um herói da República, e começa a ser bem visto entre o próprio povo, Esse general, ele sempre foi próximo aos girondinos, que é justamente essa burguesia interessada, que não houvesse uma participação popular, na Revolução, e interessada em reprimir movimentos mais radicais. Então eles começam a ver no Napoleão a possibilidade de um Estado, de um governo, na França mais estável e que não estivesse colocado o tempo inteiro a possibilidade de um novo grupo ascender ao poder, até porque o Napoleão era bem visto por diversos setores da sociedade. Então, em 1699, o Napoleão entra no governo, da França, e é iniciado o período que a gente chama de período napoleônico. Em 1804, Napoleão faz uma consulta popular e, por meio dela, ele se torna imperador da França, que foi um passo muito importante na consolidação do seu poder. Mas é importante a gente destacar que esse império não era um regime absolutista. Além de ter chegado ao poder por meio do apoio popular, por meio do voto popular, o poder de Napoleão não era absoluto. Ele ainda tinha que respeitar a Constituição francesa e ainda tinha um parlamento. As decisões ainda eram tomadas com voto popular e, além disso, seu governo não foi em favor de nobres do clero, da aristocracia francesa, mas em favor da consolidação dos interesses da burguesia. Como isso aconteceu? Quais foram as principais transformações que vieram com o Império de Napoleão?
A primeira delas é que as leis francesas foram unificadas no Código Civil de 1804. Leis essas que garantiam a preservação dos interesses da burguesia, como o direito à propriedade privada, por exemplo. Além disso, ele trouxe a estabilidade econômica que a França tanto queria através de reformas financeiras, como a criação do Banco da França e da moeda nacional francesa, o franc. Essas medidas também foram de muito interesse da burguesia, porque agora a burguesia tinha um banco onde ela poderia pegar empréstimos, e a criação do franco, de uma moeda única, tornou muito mais fácil as transações comerciais. Além disso, ele investiu muito em educação pública, com a criação dos liceus, por exemplo, e reforçou a submissão da Igreja ao Estado, reafirmando o Estado laico. Além disso, uma grande medida, uma das grandes características do Império de Napoleão foi o expansionismo. Através da expansão do território francês, ele tinha o interesse de consolidar a supremacia francesa e propagar os ideais da Revolução para os outros países da Europa. Outros estados absolutistas, então, se unem para se levantar contra Napoleão, e ele é derrotado, então, na Alemanha, na Batalha de Waterloo, em 1815. A França é, então, invadida por esses estados absolutistas, tentam restaurar a dinastia anterior, restaurar o absolutismo na França. O que ficou da Revolução Francesa, então, se após a derrota de Napoleão, o absolutismo foi restaurado nos países europeus? Então, é importante a gente entender que depois de todo esse período de revolução, do período do Império Napoleônico, a Europa nunca mais foi a mesma. E os estados que antes tinham sido invadidos por Napoleão, que tinham vivido a República, a classe trabalhadora e a burguesia desses países não aceitou tão fácil assim a volta do absolutismo, né? Anos depois da Revolução, pipocaram diversas revoltas na Europa, exigindo as mesmas transformações que vieram com a Revolução Francesa. Bom, a gente trouxe aqui, então, essa questão do Enem de 2017. Vamos lá. Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789 precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, o Iluminismo. Correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases a letra A, modernização da educação escolar. Bom, essa opção não dialoga, né, com o que o texto está dizendo, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Letra B, atualização da disciplina moral cristã. Muito pelo contrário, né, eles estavam justamente quebrando com essa influência da igreja dentro da sociedade, dentro da política. Letra C, divulgação de costumes aristocráticos. Também ao contrário disso, eles estavam justamente quebrando a ordem aristocrática, quebrando os privilégios da aristocracia francesa. Letra D, socialização do conhecimento científico. Bom, também não é, né, a opção que mais dialoga com o texto anterior sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E a letra E, a universalização do princípio da igualdade civil. Bom, essa é a opção que mais dialoga com as propostas da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, por meio do qual todos os homens nascem livres perante a lei. Essa foi a nossa aula de Revolução Francesa e período napoleônico. Espero que vocês tenham gostado e até a aula da semana que vem.